Boa tarde a todos, meu nome é Thiago Hamilton Rufino, eu sou advogado associado da DAS Advogados, especialista em Direito Civil e processos relacionados ao agronegócio. Hoje eu vou falar para vocês sobre recuperação judicial de produtores rurais. Qual é a finalidade da recuperação judicial? A recuperação judicial está prevista na Lei 11.101 de 2005, que é mais conhecida como Lei de Recuperação Judicial e Falência, que ela permite o soerguimento da crise econômica financeira de empresas de diversos segmentos, especialmente do produtor rural. O produtor rural, nos últimos anos, decorrente à crise econômica brasileira, ele vem passando dificuldades. Uma das dificuldades enfrentadas pelo produtor rural é que ele depende de crédito bancário para a compra de insumos agrícolas, financiar a sua produção, inclusive até mesmo na aquisição de equipamentos agrícolas. Por que isso ocorre? Porque o produtor rural, diante da dificuldade financeira, diante de dificuldades climáticas que assolaram a sua produção, ele tem uma queda no faturamento. E os contratos bancários muitas vezes contêm juros extremamente abusivos. Então o que o banco faz? Faz uma negociação, o devedor não consegue efetuar o pagamento, no caso o produtor rural. Ele precisa fazer uma renegociação desse débito. Os juros acaba sendo mais elevado e nisso o endividamento dele aumenta. Então, uma das alternativas do produtor rural para pedir a recuperação judicial, ele precisa exercer uma atividade rural no período de 2 anos. Necessariamente, ele não precisa do registro na junta comercial durante esse período de 2 anos. O que isso significa? Ele pode comprovar a atividade rural, seja ela por meio de compras de insumos agrícolas, nota fiscal de venda de produtos e também outras relações comerciais voltadas para o setor de agronegócio e também a declaração de imposto de renda. Então, ao fazer o pedido de recuperação judicial no exercício de atividade rural de 2 anos, está embasado numa decisão do Superior Tribunal de Justiça que permite ao produtor rural requerer a recuperação judicial, mesmo que não tenha registro prévio na junta comercial pelo período de 2 anos. Isso pode acontecer o seguinte: ele faz o pedido de recuperação judicial, o pedido, a inscrição na junta comercial pode ter sido realizado 5 dias atrás, 10 dias atrás e assim por diante. Não precisa ter registro prévio no período de 2 anos. Então, o produtor rural, o que ele precisa fazer? Ele junta toda a documentação, preenchendo os requisitos do artigo 51 da Lei 11.101 de 2005, preenchida essa documentação, o juiz, quando ele recebe esse pedido de recuperação judicial, ele defere o processamento da recuperação judicial. Qual a finalidade disso? Ele verifica a documentação, está ok, ele defere o processamento da recuperação judicial, o produtor rural ele tem que apresentar um plano de recuperação judicial no prazo de 60 dias e o juiz também determina a suspensão de todos os processos contra esse produtor rural pelo prazo de 180 dias. Esse prazo na lei diz que não é improrrogável, mas a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e diversos tribunais permitem a prorrogação desse prazo de 180 dias. Esse prazo visa reestruturar a empresa de forma organizada, tentar a negociação com os credores, para que futuramente, quando seja agendada a Assembleia Geral de Credores, que ela é competente para aprovar o plano de recuperação judicial, tenha êxito. Então, muitas vezes, essa negociação, principalmente com instituições financeiras, é mais complexa. Então, esse prazo, demonstrando o devedor, no caso o produtor rural, que ele não teve culpa no atraso dessa negociação, o juiz acaba prorrogando esse prazo de 180 dias. Ele tem um prazo maior para fazer a negociação desses débitos. E também agora, o Conselho Nacional de Justiça definiu hoje em reunião que, decorrente à pandemia do coronavírus, o prazo pode ser apresentado um novo plano de recuperação judicial. Esse plano de recuperação judicial se adapta justamente à situação econômica que o Brasil vem surgindo agora decorrente ao coronavírus, com fechamento de comércios, de diversos setores, paralisação de indústrias, entre outros. Então, imagina-se que, num exemplo, o produtor rural ele tem um débito de 40 mil, ele se propôs a pagar com desconto de 30 milhões de reais na recuperação judicial com prazo de pagamento de 10 anos, ele vai ter que demonstrar ao juízo que a pandemia do coronavírus infringiu as suas atividades econômicas, ele não consegue arcar com aquela capacidade financeira, então o juiz vai permitir a apresentação de um novo plano de recuperação judicial, pode ser estendendo o prazo de pagamento, por exemplo, de 10 pula para 15 anos, inclusive o número de parcelas. Bom, pessoal, é isso brevemente. Um abraço a todos, boa tarde.